Olá pessoal, PC e Concursos, tudo bem? O tema de aula de hoje é dissolução das entidades familiares. Vamos estudar separação, divórcio, dissolução da união estável. É um tema bem intrigante, bem interessante. Pois bem, por uma influência nítida do cristianismo, se não do catolicismo, o casamento no Brasil durante muito tempo foi havido por indissolúvel, inclusive por regra constitucional. E assim foi até 1977. O Brasil foi um dos últimos países do mundo ocidental a legalizar o divórcio, a autorizar o divórcio. E embora houvesse essa legalização, lá em 77, as restrições ao divórcio ainda eram muito intensas, ainda eram muito grandes. Não bastasse a resistência da sociedade de um modo geral, também havia uma resistência do texto legislativo. Seria necessário demonstrar culpa do ofensor para que pudesse haver o rompimento do vínculo conjugal. Uma vez havida a separação, aguardar-se-ia 5 anos para se converter a separação em divórcio, de modo que quando as pessoas estavam separadas, elas já não mais conviviam, porém ainda não poderiam se casar novamente. Só poderiam vir a se casar se houvesse o divórcio. E esse divórcio demandaria, no mínimo, um lapso temporal de 5 anos. Vale também ressaltar que antes da lei do divórcio, o máximo que a legislação brasileira permitia era o desquite. As pessoas se desquitavam, cada um ia para o seu canto, cada um ia para o seu lado, mas não podiam constituir nova família. Não poderiam se casar, e se vivessem em qualquer outro relacionamento, não estando casados, a união estável, naquela época, não gerava efeito jurídico. Portanto, o indivíduo tinha a possibilidade de casar-se apenas uma única vez. E se desquitasse, ele não poderia se casar novamente. A lei do divórcio, pelo menos, rompe com essa perspectiva e admite que o indivíduo venha se casar novamente. Porém, ainda com muita resistência, como eu lhes contei. Coube a Constituição Federal de 88, essa sim um grande marco, arejar bastante a questão do divórcio. O divórcio, a partir de então, tem os seus prazos modificados, a partir da Constituição de 88, tem seus prazos modificados. Ali nós passamos a falar do divórcio indireto. As pessoas se casariam e, para se divorciar, primeiro elas se separariam, esperariam 1 ano da separação e então efetivamente se divorciariam e poderiam se casar novamente, quantas vezes quisessem. Ou então, estando separadas de fato. A expressão separação de fato significa dizer que cada um foi para o seu lado. Não estão separados judicialmente, mas já não convivem mais. O fato da vida deles, a realidade da vida deles, é de que eles não convivem mais. Se essa separação de fato mediasse 2 anos, não precisaria nem passar pela separação. Já iríamos para o divórcio direto. Notem que houve um facilitador muito grande, mas ainda uma resistência temporal. 2 anos para um divórcio direto, 1 ano para um divórcio indireto, convertido da separação. Evoluímos, chegamos ao ponto de admitirmos o divórcio e a separação extrajudiciais, que é o que falaremos mais à frente. Basicamente sobre a seguinte premissa: para eu me casar, eu não preciso de autorização do juiz. Para eu me divorciar também não preciso. Poderia então fazer o divórcio extrajudicial. Facilita-se novamente a questão do divórcio. Andamos um pouco mais na história e sobrevém uma emenda constitucional que essa sim então coloca novos ares, lança novas luzes sobre a questão do divórcio. Hoje, tecnicamente, não existe mais prazo para o divórcio. As pessoas podem se divorciar pouco importando o tempo que estão casados e pouco importando o tempo que pretendem se divorciar. Se hoje, eu casado, pretender me divorciar, eu poderei fazê-lo. E também nós modificamos fundamentalmente um discurso, que é o discurso da culpa. Haja vista que não há prazo para divorciar, e haja vista que não precisa justificativas para esse divórcio, como lá atrás era necessário, o divórcio passou a ser encarado como um direito potestativo. Se o indivíduo quiser, poderá fazê-lo, e não há como ser negado. Por isso que o discurso da culpa, quem teve culpa ou não, é o discurso totalmente esvaziado. Sobretudo porque é extremamente difícil apontar quem é o culpado por um divórcio. Ambos, de certa forma, contribuíram para o fracasso daquela relação. Mas, fundamentalmente, esse elemento culpa não traduz nenhuma importância. Não impede e nem gera a concessão do divórcio. Não implica em modificação ou alteração de guarda, salvo casos muito específicos. Não implica em nenhuma afetação na questão da divisão do patrimônio. E também não implica, muitas vezes, até a questão alimentar, como nós vamos ver daqui para frente. Pois bem, o divórcio hoje está regulamentado pela Constituição Federal e também pela legislação, e aqui nós vamos fazer uns apontamentos das questões mais importantes do divórcio. A primeira delas é a legitimidade para o divórcio. Quem é que pode fazer ou promover o pedido de divórcio? Somente pode promover o pedido de divórcio os cônjuges e ninguém por eles, nem por curador.
A legitimidade aqui é personalíssima. Somente o cônjuge envolvido no casamento é que pode pedir o divórcio. Se ele não fizer, ninguém poderá fazer por ele. Imaginemos que a mulher está casada com um traste e a mãe, a sogra do traste e a mãe da mulher está absolutamente incomodada com isso. Ela não pode promover o pedido de divórcio. Se a filha não fizer, se a filha que é exatamente casada com aquele traste não fizer, ninguém poderá fazer em seu lugar. Portanto, a legitimidade do divórcio existe apenas para os cônjuges. E se um dos cônjuges falecer, isso já implica na cessação do vínculo familiar. Não há nem que se falar de substituição processual, não há nem que se falar de outro que venha representar o falecido. O falecimento traz as mesmas consequências do divórcio. De modo que, na ação do divórcio, a legitimidade para promovê-la e para ser réu dessa ação é exclusivamente dos cônjuges. O prazo para o divórcio hoje não mais existe. Hoje não mais existe. Antes, nós tínhamos a necessidade de uma separação e convertendo-se essa separação em divórcio com um prazo de 1 ano. Ou então, um divórcio direto com um prazo de 2 anos da separação de fato. Isso era antes. Hoje, pouco importa o tempo que eu esteja casado e pouco importa o tempo que eu esteja separado de fato. Aliás, vale ponderar aqui algumas nomenclaturas. Quando eu digo separação de fato, eu estou dizendo que as pessoas foram cada um para o seu lado, ou mesmo vivem debaixo do mesmo teto, porém cada um no seu quarto, sem uma vida conjugal, porém sem uma decisão judicial. A separação judicial é essa mesma separação de fato, agora com uma chancela judicial, impedindo, todavia, que esses cônjuges contraiam um novo casamento. O divórcio, esse sim, implica na finalização do matrimônio, possibilitando as pessoas de contrair novo casamento. A regra hoje é a seguinte: não há prazo nem mínimo nem máximo para se pedir o divórcio. A ação de divórcio é imprescritível, logo cabe em qualquer momento. E além disso, não existe prazo para o casamento ou prazo para a tomada da decisão. A qualquer momento, o indivíduo interessado poderá promover essa ação de divórcio, se assim lhe aprouver. Também há que separar a expressão divórcio, separação e dissolução de união estável. São situações diferentes. O divórcio é o único que põe fim ao vínculo matrimonial propriamente dito. Se nós pretendemos pôr fim ao vínculo matrimonial, esse é o divórcio. A separação põe fim à vida conjugal, mas não ao vínculo matrimonial. Porque quem está separado ainda não pode se divorciar. Existe uma grande discussão na doutrina se com a emenda constitucional que reformou o divórcio não teria havido o fim da separação. Eu me inclino a dizer que sim, a separação hoje não tem sentido, ela não tem mais importância. Porém, essa questão ela é reavivada, ela é ressuscitada com a edição do novo Código de Processo Civil. Esse novo Código de Processo Civil prevê as ações especiais para a família. E no seu rol, ele textualmente determina, estão incluídos nesse rol o divórcio, a separação. Então há uma previsão no Código de Processo Civil da ação. Ora, e se toda ação corresponde a um direito, é porque em tese haveria ainda o direito da separação. Todavia, na prática está esvaziado o pedido de separação, geralmente as pessoas entram com o divórcio de uma vez. Mas o pedido de divórcio, ele pressupõe que as pessoas estejam casadas. Se as pessoas vivem em união estável, aí não é divórcio, é dissolução de união estável. O nome é dissolução de união estável. O rito será o mesmo. O procedimento é um procedimento especial, é o mesmo. Basicamente, é a mesma perspectiva. Não muda muita coisa. Aliás, não muda rigorosamente nada. É por uma questão de nomenclatura, nós vamos chamar de dissolução de união estável e o divórcio nós vamos chamar tecnicamente de divórcio. Pois bem, e o que se vai se discutir nesse divórcio ou nessa ação de dissolução de união estável? Primeiro, a cessação do vínculo. O divórcio ou a dissolução da união estável é tecnicamente o distrato do casamento ou da união estável. A partir desse momento, cessam-se os vínculos de todo o relacionamento. Aliás, penso eu e defendo isso em livros lançados, em livros publicados, que a separação de fato já põe fim ao vínculo matrimonial. Quando alguém deixa o lar, ali já acabou o casamento. Ainda que não haja nenhuma chancela judicial, nenhuma decisão judicial. Ali já acabou o casamento. Mas enfim, a doutrina tende a considerar que o divórcio e a dissolução de união estável põem fim ao vínculo matrimonial. Tudo bem, mas eu tenho patrimônio a dividir, tenho filhos que precisam ficar estabelecidos, que precisa ser estabelecido a guarda desses filhos, a visita desses filhos e também a pensão alimentícia devida a esses filhos e, eventualmente, a pensão alimentícia devida à mulher ou ao outro cônjuge, evidentemente não apenas à mulher. Pois bem, a partilha dos bens
leva em conta o regime adotado durante o casamento. Se o regime for da comunhão parcial, vão ser divididos apenas os bens adquiridos durante o casamento. Se for da comunhão universal, os bens adquiridos antes e depois do casamento. E se for da separação de bens, cada um já tem previamente determinado o que lhe cabe. O fato curioso é que nós podemos pôr fim ao relacionamento através do divórcio e continuar a discutir a partilha. O divórcio hoje não pressupõe a homologação da partilha. É possível e às vezes recomendável que nós façamos o divórcio, que convolvemos o casamento em divórcio e que continuemos a discutir a partilha em autos apartados, em autos separados. É perfeitamente possível isso e, aliás, goza de previsão expressa no texto legislativo. Portanto, a partilha está diretamente ligada ao regime de bens. Cada cônjuge terá o seu patrimônio de acordo com o regime de bens que foi estabelecido pelo casamento. Os alimentos são uma discussão também bastante interessante. Alimentos devidos aos filhos devem já ficar fixados nos teores daquele acordo feito no divórcio consensual ou mesmo no divórcio litigioso. Há de ficar estabelecido qual é o valor devido de alimentos. Se o filho mora com o pai já paga in natura alguns alimentos, será necessário que a mãe os pensione pelo complemento. Se os filhos moram com a mãe já paga in natura alguns alimentos, porque com eles vive, será necessário que o pai os pensione. A fixação desse valor de pensão leva a todos aqueles critérios que nós já estudamos para os alimentos. Capacidade de quem paga, necessidade de quem pede. A grande polêmica hoje diz respeito aos alimentos devidos entre os cônjuges. No artigo 1566 do Código Civil, determina que há o dever de mútua assistência entre os cônjuges. Ora, mas se acabou o casamento, persistiria esse dever de mútua assistência? Seria obrigado eu a pagar uma pensão alimentícia para minha ex-mulher? Existiria a profissão ex-esposa ou ex-esposo, ex-marido? A tendência mundial hoje é de cada vez mais se reconhecer cada vez menos os alimentos devidos aos companheiros e aos cônjuges. Se existe condição de trabalho, que vá trabalhar. Ainda que haja uma diferença social muito grande, que vá trabalhar. Porém, a doutrina e a jurisprudência têm perfilhado a existência de uns alimentos chamados alimentos compensatórios. Esses alimentos compensatórios seriam devidos entre os cônjuges ou entre os companheiros após o fim do relacionamento, para que eles se sustentem não apenas para a sua manutenção da vida, mas como também do seu padrão social. Vamos imaginar que a mulher era casada com um cara, e esse cara tinha um altíssimo padrão de vida. Se divorciam, o padrão de vida dela cai significativamente porque a renda dela era menor. Ela tem como se manter com a pequena renda que ela possui, mas ela não vai mais gozar daquele padrão de vida. Por isso, se estipulam alimentos compensatórios para fazer em frente àquela diferença social a que essa mulher se viu à mercê. Os alimentos compensatórios trazem embutido nele toda uma polêmica jurídica. Muita gente é contrária a esses alimentos, mas o fato é que ele encontra amparo no artigo 1694 do Código Civil, quando ali na parte final do artigo 1694 pondera que os alimentos devem ser de modo tal a garantirem inclusive o padrão social das pessoas. A outra questão, e essa muitas vezes a mais polêmica, é a fixação da guarda dos filhos. Quem terá a guarda dos filhos? Hoje a regra é a guarda compartilhada. A regra é a guarda compartilhada. Só não haverá a guarda compartilhada se um dos genitores não quiser ou não puder exercê-la. De resto, esse é o modelo a ser adotado. Porém, quando a gente fala de guarda compartilhada, existe muito folclore em torno dela, existe muita lenda urbana em torno dela. Quando se fixa a guarda compartilhada, isso não quer dizer que a guarda é alternada, 5 dias na casa do pai, 5 dias na casa da mãe. Isso gera uma bagunça na cabeça da criança. Também não quer dizer que o pai não tenha que pagar pensão alimentícia, ou que a mãe também não tenha que pagar pensão alimentícia, não é isso. A guarda compartilhada implica apenas na divisão de responsabilidades. Se um casal possui a guarda compartilhada de seu filho, ambos têm acesso, por exemplo, ao prontuário médico dessa criança. Ambos têm acesso, por exemplo, ao histórico escolar dessa criança. Esse pai que paga a pensão, ele tem direito de exigir a prestação de contas para saber para onde está indo o dinheiro. Ou a mãe que paga a pensão, idêntico. Vejam que se assumem responsabilidades. Mas é providencial também que fique fixado as datas de visita, os horários de visita, apesar da guarda compartilhada. E que, sobretudo, se fixe o valor de alimentos. O fato de a guarda compartilhada existir não inibe o pagamento de pensão. E isso tem que ficar fixado.
Vamos imaginar que eu fixe uma guarda compartilhada da minha filha e eu não tenha fixado os valores de alimentos. Se eu não pagar, como é que eles vão me executar se os valores não estão fixados? Haja vista que um título para ser executável precisa ser líquido e certo. Quando a visita fica aberta, é muito interessante quando o casal, evidentemente, é um casal urbano, mas a visita aberta também, invariavelmente, pode trazer alguns problemas. O pai visita a criança quando quiser. Ele vai na casa da mãe quando a criança não está esperando. Já gera uma confusão. Ou quando a criança está esperando a visita do pai, ele não aparece. Uma nova confusão. É providencial, portanto, que não obstante a guarda compartilhada, sejam fixados os dias de visita, sejam fixados os horários de visita e, fundamentalmente, o valor de pensão a ser pago por cada um. E uma polêmica muito grande que decorre nessas situações, e infelizmente e invariavelmente acontece, é a tal da alienação parental. Essa alienação parental que gera uma síndrome de alienação parental. A alienação parental se dá quando um genitor desconstrói a imagem do outro genitor perante os filhos. É o pai que fala mal da mãe, é a mãe que denigre a imagem do pai e assim sucessivamente. Se isso ficar caracterizado, se o juiz perceber que estamos à mercê de uma alienação parental, o juiz pode advertir o pai genitor ou o cônjuge genitor, pode aumentar o dia de visita daquele que está sendo alienado, pode alterar a guarda e pode inclusive fixar multa, que eu reconheço essa multa como tipicamente uma indenização por danos morais. A alienação parental, uma vez caracterizada, ela gera a criança que nós vamos chamar de SAP, Síndrome de Alienação Parental. Porque a criança submetida à alienação parental, ela tem baixo rendimento escolar, ela tem dificuldade de convivência, ela fica afetada psicologicamente. E por isso que tem que ser combatido. A alienação parental hoje tem implicado muitas vezes em alterações de guardas consolidadas. Tudo o que foi dito para o divórcio é exatamente tudo o que seria aplicável para a dissolução de união estável. Rigorosamente tudo. Também numa petição inicial de união estável nós vamos discutir partilha de bens, alimentos, filhos e, eventualmente, o nome do cônjuge. Imaginemos que uma mulher agregue aos seus sobrenomes o sobrenome do seu cônjuge e se torne famosa por isso. Imaginemos também que essa mulher tenha sido culpada gravemente pelo fim do relacionamento, por uma traição pública. Mesmo assim, ela permanece com o direito de usar o sobrenome do ex se ela se tornou conhecida e famosa com esse sobrenome. O sobrenome hoje é um predicado da dignidade da pessoa humana e a forma como a pessoa se faz identificar na sociedade. Por isso, ainda que ela seja culpada pelo divórcio, e esse discurso de culpa já é por si só vazio, se ela perder o sobrenome por algum motivo e isso lhe causar prejuízo de sua identificação, lhe causar qualquer tipo de constrangimento, mesmo culpado pelo divórcio, o cônjuge permanece com o direito de usar o sobrenome. E tudo isso também pode ser tratado aqui. E como nós ponderávamos em aula passada, se num eventual divórcio litigioso ou numa dissolução de união estável litigiosa, algumas das partes entender que faz jus a danos morais por razão de infração a direitos conjugais, a deveres conjugais, poderá pleiteá-los também nessa petição inicial do divórcio. Claro, desde que não seja uma petição consensual. O consenso pressupõe ajuste, e ajuste nós não vamos tratar de litigiosidade, de lide, por assim dizer. Pessoal, essa foi a nossa aula de divórcio. Na sequência, nós vamos tratar de direitos das sucessões. Fique conosco.